Apesar de não ser bela, Cosette era esperta e não fugia ao trabalho. O aluguel estava vencendo e logo não teríamos onde ficar, por isso, conversou com seu patrão e conseguiu para mim um lugar de ajudante na cozinha. Ernestine ajudava também descascando legumes e limpando o chão. Ele não nos pagava quase nada, mas nos cedeu pequeno quarto, perto de armazém onde guardava mantimentos, e ao menos tínhamos comida e um teto. Minha irmã caçula tinha 10 anos então, e eu não me conformava em estarmos passando por tamanhos suplícios. Um dia, na estalagem, o dono decidiu me fazer servir as mesas, por achar um desperdício menina tão formosa escondida no cozinha. Sofri todo tipo de assédio por parte dos clientes. Sabe como são os homens com pessoas indefesas, não é, Edith? Mas, então, conheci um senhor que realmente foi gentil comigo. Tinha 35 anos na época e eu mal ia fazer 15, mas me tratava com muita gentileza, e estava tão bem vestido que me impressionou. Mesmo assim o achava velho demais, e tentava não deixá-lo se aproximar muito. Não adiantou. Levantou-se, erguendo os braços e prendendo os cabelos num gesto mimoso. Ele tanto fez que o dono da estalagem veio falar comigo e com Cosette. Disse que se tratava de um conde, pessoa de muito prestígio e que suas intenções eram sérias. Muito correta, Cosette não achou graça, e disse que minha mãe e meu pai jamais aprovariam que eu me tornasse amante de alguém, ainda mais tão jovem. O dono da estalagem brigou, ralhou, com todas as vantagens que eu teria, que minha educação e meu futuro ficariam garantidos. Nada disso convenceu a minha irmã mais velha, que já o olhava enraivecida. Foi quando ele olhou para mim, que estava encolhida num canto, e me perguntou: "E você, mocinha? O que acha?" Com um partido desses poderia inclusive dar uma vida melhor a Ernestine. Ou a quer ver sempre no chão de cozinhas alheias. Pensei que minha patroa e amiga era mesmo uma boa contadora de histórias, pois conseguia enxergar toda a cena. Que fazer então? Ernestine era minha paixão, e eu mal sabia o que de fato acontecia entre um homem e uma mulher. Cosette não permitia sequer que se falasse em namoros, quanto mais em coisas mais sérias. Pensando em nos tirar da miséria, mas sem ter a menor noção do que teria que fazer, eu disse que aceitava o conde. Esse mesmo que nos visita ao menos 3 vezes por semana. Sem conseguir conter a curiosidade, perguntei: "E Cosette? E Ernestine?" Ela sorriu. "O conde é o cavalheiro que conhece. Pagou para Ernestine a melhor escola de moças e ela se casou muito bem com um pequeno comerciante do interior. Até mesmo providenciou-lhe um dote. O dinheiro compra tudo, minha querida, e mesmo Cosette, que ficou sem falar comigo por 2 anos, eu consegui ajudar. Hoje tem uma oficina de costura e também faz lindos chapéus e roupas para as damas mais refinadas. Pobre irmã, sempre se esforçou tanto por nós. Pelo menos agora desfruta do conforto de seu próprio trabalho. Vejo-a pouco, mas nos gostamos muito. Já a mais velha, que nos abandonou, levou uma vida confortável, mas sem luxos com nosso tio, que tem um gênio terrível. Não a invejo." Pensei na figura do conde, sempre tão educado, e perguntei: "E o conde não fica enciumado com as suas apresentações?" Ela sorriu deixando ver os dentes claros e perfeitos. "Gaston é um liberal, sempre foi. A família dele é um poço de tradição, mas seu real meio é entre os artistas e os intelectuais. Eu devia ter uns 18 anos quando apareceu por aqui uma bailarina romena que me ensinou alguns passos. Depois disso, interessei-me pela dança e nas viagens que fizemos ao Marrocos aprendi coisas intrigantes. Foi engraçado, pois parecia que tinha nascido lá. Na volta da viagem, reunimos alguns amigos e ele me pediu que dançasse para eles. Coloquei uma roupa marroquina com véus, arrumei as velas e,
acompanhada por tambores, fiz a dança. Foi um sucesso. Os amigos começaram a pedir mais e mais apresentações. Quando vi, estava nos palcos. Gaston de início divertiu-se, depois ficou um tanto amado com o interesse das pessoas. Temia me perder, creio eu. Mas quando viu que eu estava feliz e que me apresentava apenas para um público seleto, permitiu. Hoje é meu maior incentivador. Nesse breve relato de sua vida conheci melhor essa minha amada e alegre amiga, que tinha me tirado de uma vida tão difícil e amarga para compartilhar com ela de conforto e segurança. A verdade é que Christine ganhava muito bem com suas apresentações, e gastava menos do que ganhava. Não era tola a minha amiga. O conde era seu maior amigo e protetor, mas a paixão viria bem depois na vida da dançarina. Antes não tivesse vindo, pois tão feliz era ela até então. Pudesse eu afastar minha amiga dos reveses da vida, ela, que tanto bem me tinha feito, e que era minha segurança e conforto, tudo eu faria. Gaston era um homem de extrema educação, humor refinado, coração bondoso. Elegante, protegia Christine de possíveis dissabores sem que ela mesma percebesse. Notou de imediato a amizade entre nós duas, e a confiança que ela depositava em mim, e sendo um bom juiz de caráter, tratava-me também como uma velha amiga. Não raras vezes me perguntava se não havia algo que estivesse faltando na casa, ou se Christine tinha algum desejo escondido, apaixonado que era pela sua deusa loura, como ele a chamava. Christine gostava dele, de sua companhia, mas nutria por ele uma mágoa difícil de ser esquecida. Mais para frente vocês entenderão. René surgiu numa de suas apresentações num teatro de luxo, onde ela brilhava como atração principal. O cheiro doce do almíscar parecia já impregnado na pele de minha amiga, e contava histórias de terras doces e nunca antes visitadas. Os longos cabelos muito louros estavam semi-presos numa tiara de brilhantes e pérolas, deixando longos cachos a cair pelas costas, e como vestimenta, os véus costumeiros, a mostrar e esconder suas curvas com maestria. Notei quando o jovem alto parou no meio do salão, inebriado com os passos de dança ritmado pelos tambores e violinos de Christine. O jogo de luz que as múltiplas velas faziam no palco, a pele clara. Tudo convidava o enlevo, e o rapaz, que não devia ter mais de 20 e poucos anos, parou no meio do teatro a olhar fixamente para ela. Hipnotizou outro fã, pensei comigo mesma, e sorri. Não era raro que isso acontecesse. Cega pela iluminação do palco, Christine raramente notava as reações da plateia, concentrada em seu próprio ritmo. O silêncio no salão só era quebrado pelo som dos instrumentos, e mesmo os passos da bailarina pareciam leves como plumas a vento. Onde teria aprendido a dançar com tamanha leveza, eu sempre me perguntava. Aquilo não podia ser ensinado, só podia ser um dom natural. Súbito, o corpo dela dobra-se como fino arco, ela abraça os joelhos por alguns segundos, e em seguida levanta-se, graciosa e livre, braços abertos, estendidos em reverência ao público, à espera das palmas. O corpo branco molhado por minúsculas gotículas de suor transparente, brilhando na luz das muitas velas, parecia mais bela das deusas pagãs. A plateia prende a respiração e em seguida as palmas chegam vigorosas, e os gritos de aprovação varrem o pequeno mas elegante teatro. Baixam-se as cortinas e ela vem correndo para o meu lado. Fui bem, Edith. O número não ficou longo. Sorri para ela. Claro que não foi longo. Não vê os gritos para que retorne ao palco. Ela retornou, e num costume da época flores foram atiradas ao palco. Algumas ela pegou, e agradecendo de novo a plateia, veio finalmente a seu camarim, na parte dos fundos do teatro. Mal tínhamos entrado, eu estava ajudando-a a se despir, quando ouvimos bater na porta. Era o dono do teatro, querendo saber se podia entrar e apresentar um novo admirador.
Não sei bem por que lembrei do moço bem vestido que tinha visto na plateia, mas o pensamento não foi auspicioso. Christine pediu-lhe que viesse num outro dia, pois estava cansada e tinha que ir para casa. Assim que transmiti o recado ao homem, ele pareceu ficar irritado. Notando que qualquer insistência não seria bem-vinda, pediu-me o endereço para mandar flores, e eu disse que elas receberia no teatro mesmo. Senti nos seus olhos uma raiva contida, mas ele se foi depois de alguns minutos. Já trocada com seu vestido de noite, Christine pediu-me que chamasse logo Clemente, o cocheiro, pois realmente estava com um cansaço acumulado, e não conseguia mais dormir durante a noite, a não ser embalada por um bom vinho. Logo estávamos em frente à sua acolhedora casa, numa alameda cercada de jardins. Os postes da rua tinham pouca ou quase nenhuma iluminação nas lâmpadas de gás, e a noite sem lua não tornava as coisas mais fáceis, mas ainda assim pude notar em frente à porta de entrada a figura de um homem bem vestido, magro e alto. O cocheiro Clemente deixou-nos na porta, como que a perguntar que sujeito era aquele, e eu expliquei que era um admirador da patroa, que tinha vindo visitá-la sem sua permissão. Empregado pelo conde, e com grande apreço por Christine, notei nele a intenção de colocar o atrevido para correr, quando minha patroa disse: "Não se preocupe com isso, Clemente. Depois de tantos anos acha que não sei como tratar meus admiradores. Era esse que tentou me ver no camarim?" Fiz que sim com a cabeça. Ele inclinou-se, num cumprimento elegante, e vi de mais perto as feições iluminadas pela lanterna da porta. Era um bonito rapaz, de fato. Moreno claro, cabelos lisos abundantes, bem vestido, rosto alongado de feições finas. Se fosse uma moça, teria sido deslumbrante, tal a delicadeza de seus traços, mas era, sem sombra de dúvida, um homem. Bonito demais, pensei eu. E acredito que minha amiga também, pois quando notei, lá estava ela no mais belo de seus sorrisos, a escutar suas desculpas e a convidá-lo para entrar. Eu já estava com ela há pelo menos 6 anos, e nunca tinha visto interessar-se por outro homem que não fosse o conde. Tratava seus admiradores com educação, mas sempre com gélida indiferença, o que havia lhe dado fama de mulher séria, numa época em que mulheres sérias naquele meio eram praticamente inexistentes. Seu relacionamento com o conde já durava mais que uma década, e na França da época era perfeitamente explicável. Famílias de renome só se casavam entre si para assim garantirem seu patrimônio, eram casamentos por conveniência. A esposa do conde, gorda senhora de origem espanhola, vinda de longa linhagem de proprietários rurais, gostava da vida no campo, e se comprazia em cuidar dos 2 filhos e da casa enquanto o marido cuidava de seus interesses comerciais em Paris. Não se falava em divórcio, e Christine sabia que seria sempre a concubina, nunca a esposa. No entanto, a pequena e loura bailarina era a menina dos olhos do conde, que tudo tinha feito para garantir-lhe o futuro. Imóveis, joias, e até mesmo um pequeno sítio em Lyon, região da França afastada de Paris, tinha-lhe comprado. Era carinhoso e atencioso com ela, vendo-a pelo menos 3 vezes por semana, viajando 3 ou 4 vezes por ano para lugares lindos e exóticos. Além disso, era um homem com um conhecimento admirável da natureza humana, amante da literatura, um livre pensador. Fez com que ela aprendesse diferentes idiomas, e infundiu-lhe um gosto pela leitura que se tornou inestimável, dada a vida que levava, sem filhos e nenhuma outra ocupação. Christine ensinou-me a ler e a escrever, elogiava-me, dando-me incentivo. Quando a conheci cercada de pessoas, a imaginei cercada de amigos, mas, como estava enganada. No séquito que a seguir existiam, sem dúvida, bajuladores, pequenas atrizes e dançarinas, todos eles cercando Christine como a uma rainha, mas amigo mesmo, nenhum. Mais de uma vez a senti solitária, ainda que estivesse no meio deles, e notei neles olhares maldosos para com minha amiga.
Chamavam-me de Amora, por conta de minha tez azeitonada e meus cabelos escuros, e diziam que eu era leve como um gato. Era verdade. Esse meu passo macio fez com que eu ouvisse muitas vezes as conversas que aconteciam longe de Christine, e ali eu conhecia a inveja como nunca tinha conhecido antes. Não notavam como era boa e generosa, antes a chamavam de tola. A sua fidelidade ao conde diziam ser frieza. Isso sim era tolice. Ela era alegre com ele. Apenas não era ligada a relações carnais como seus companheiros de noite o eram. O conde tinha sido o único homem de Christine, e ela nunca havia dado espaço para outros. Inteligente, ela tudo isso notava e aos poucos foi se afastando de tais companhias. Em sua vida, uma única coisa a entristecia. Gostava de crianças, mas, como ter macio conde era terminantemente contra. Ele dizia que a única coisa que tinha prometido à sua família era não ter filhos fora do casamento, e que ele mesmo não acharia justo com a criança ser criada como filho ilegítimo. Com isso, 2 abortos foram feitos ao longo desses 10 anos, o último com imensa dor física e emocional para ela. Tinha presenciado apenas um desses acontecimentos que tanto a marcaram, e sabendo da alma nobre de minha amiga, compartilhei sua dor. Não era raro quando passeávamos ou íamos às compras que ela olhasse as crianças que passavam com os olhos meio marejados, às vezes. Assim que isso acontecia, eu logo tentava lhe chamar a atenção para outra coisa qualquer. Um chapéu novo, tecidos interessantes. Agora o conde estava em viagem para Marsella tratando de um carregamento de vinhos e a deixaria só por alguns dias. E lá estávamos nós, com aquele moço em nossa sala, bonito como o pecado, mas perigoso como só eu pressentia. Perguntado por ela, ele disse seu nome. René, madame, a seu dispor para o que preferir. Eu me calei, mas pensei comigo mesma que o preferia bem longe dali. Capítulo 3. Vida com Christine. Nesse ponto da narrativa, a amável Edith colocou sua mão direita sob delicado sensor, às suas costas, na tela, e pudemos ver bonita figura de homem, cabelos um tanto compridos, cortados à moda da época, colarinho alto, casaco bem cortado azul escuro, sobrancelhas grossas bem desenhadas, olhar penetrante, nariz aquilino e lábios finos. Ali estava o belo René. Altivo, notava-se nele certa petulância, e a boca pequena sorria de modo um tanto irônico. Ela continuou com sua narrativa. Ele tornou-se figura constante na casa de minha amiga, que de início permanecia fiel a Gaston, mas que já começava a se envolver com ele. Nas noites em que o conde aparecia, Christine o dispensava, mas na manhã seguinte lá estava, nas primeiras horas, com rosas ou outras flores. O conde não era exatamente bonito. Não era tão alto, nem tão forte, mas tinha o magnetismo natural dos homens bem-nascidos e cultos. O grisalho dos cabelos bem penteados ficavam-lhe muito bem e tinha uma elegância natural, por anos de discrição e educação esmerada. Uma cavalheiro nos mínimos detalhes. Mesmo aos empregados da casa não tratava com distinção e comigo tinha especial carinho, chamando-me de minha pequena Moura, pois sabia da adoração e da fidelidade que eu tinha à sua amada. Já de René eu chamava menos atenção que um vaso de decoração comum, e eu tinha certeza de que, mesmo depois de semanas frequentando a casa, ele mal sabia meu nome. Descobri por conversas com Christine que ele não era de família nobre como nosso bom amigo, mas tinha um tio que era abastado comerciante, na casa de quem viera para concluir os estudos. René queria ser advogado, mas não era muito amigo das letras, preferindo a boa vida dos salões parisienses. Tinha 24 anos, 2 a menos que Christine, embora parecesse um pouco mais velho do que ela. Vestia-se bem, mas de modo um pouco chamativo, e sempre com as mesmas peças, embora limpas e bem passadas. Entendi logo que se tratava de moço sem muitos recursos,
mas que dava grande valor à sua imagem. Era divertido e fazia Christine rir com seus comentários. Certa vez, no meio da tarde, o conde veio à casa de Christine procurar certos documentos e encontrou os dois em animada palestra na sala de visitas. Como estava sentada a um canto da sala, em pequena cadeira num serviço de costura para casa, notei quando ele entrou e estacou ao ver a cena, os dois rindo muito, afáveis, Christine corada diante de uma mesa de chá com René, como se já fossem íntimos. Franzindo as sobrancelhas, Gaston chamou-a. Christine. Temos visitas. René levantou-se imediatamente, cumprimentando o conde com uma curvatura, e ela apresentou os dois, um tanto corada. Muito educado, ele se retirou dizendo que só ia procurar uns documentos e tinha que sair em seguida, mas fez um sinal para que eu o seguisse. Mal cheguei ao corredor, longe das vistas dos dois, Gaston perguntou-me há quanto tempo tais visitas ocorriam. Sem saber o que responder, disse que era um admirador que a vira no teatro, e que ela se sentia muito só às vezes. O conde não era de índole ciumenta, mas dessa vez não ficou nada satisfeito com a presença do rapaz. Para encerrar nossa conversa, disse-me em tom baixo. Edith, não é minha intenção vigiar Christine, mas gostaria de ser informado das visitas deste sujeito. Sabe que não me intrometo na vida social dela, mas esse rapaz me deixou com uma impressão ruim. Não quero que nada de mal aconteça à nossa Christine. Olhando de perto, notei as rugas de preocupação na testa e pensei no quanto compartilhava dos mesmos sentimentos dele, embora por motivos diferentes. Não conseguia gostar de René por mais que Christine se encantasse com ele. Respondi que o informaria se achasse que ela corria algum perigo, e ele pareceu sossegar. Saiu pela porta dos fundos, sem ser visto na sala, e de repente pareceu um pouco mais encurvado pelos anos. Ao observar meu querido amigo, senti um aperto no peito. Christine era livre para ter quem quisesse, pois assim se sentia desde que tinha sido convencida a não ter os filhos que gerou. Desde os abortos, sua relação com Gaston nunca mais tinha sido a mesma, sentia dores intensas na fronte, e estava quase sempre indisposta. Muito embora ele fosse gentil e atencioso com ela, tinha ela aprendido. Filhos ele só teria com alguém de sua mesma classe social. O sofrimento tinha sido intenso demais, e nem todos os presentes do mundo restituiriam a ela o afeto que um dia sentira por ele, e assim comunicou-lhe que não mais lhe devia exclusividade ou fidelidade. Se não estou à altura sequer de lhe dar um filho, como pode desejar que eu seja somente sua? Não acha que tenho o direito de procurar alguém que me ache digna? Essas palavras de Christine calaram fundo em Gaston, que não conseguia enxergar sua vida sem a dançarina. Só então ele entendeu a extensão da dor que causara, mas pensou erroneamente que com o tempo e alguns presentes teria de volta a sua amada. E ela realmente permaneceu fiel ainda por 2 ou 3 anos, até que René apareceu. Ao final de algumas semanas de visitas, minha amiga estava apaixonada. Observei a admirável mudança pelo brilho nos olhos, o interesse por novas roupas, pelo novo número que apresentaria no teatro, e pelos presentes que comprava para o novo amante. Casacos finos feitos em alfaiates famosos, sapatos de couro alemão, tudo elegante e caro. René tudo aceitava, dizendo que quando fosse um advogado famoso a recompensaria. Independente financeiramente, Christine resolveu se separar de seu protetor, apesar de meus conselhos para que pensasse melhor, que não abandonasse o conde por semelhante paixão que com o tempo acabaria. Nada adiantou. Disse se tratar de amor verdadeiro, e que não seria honesto ficar com o conde pensando em outro homem. Fui obrigada a concordar. Gaston saiu de cena elegantemente, como tudo que fazia. Deixou claro que continuaria seu amigo, e que ela poderia recorrer a ele quando quisesse,
Mas Christine disse-lhe que seu novo amor era ciumento demais, por isso se manteria afastada. E era verdade. René aos poucos isolou-a de todos os seus conhecidos, e mudou-se para sua casa, fechando as portas para qualquer amigo dela. Notei que não era nada dado aos estudos, mas amigo da jogatina e da vida noturna. De temperamento instável, maltratava os empregados da casa, e o que antes era um local harmonioso, agora era tenso e triste. Sabendo da bondade do caráter de Christine, na frente dela tratava-os bem, mas quando ela se ausentava os admoestava sem descanso. Parecia se comprazer com as ofensas e apenas a mim, mais ligada a Christine, ele tinha um certo respeito. Como era a governanta da casa, calava-me para evitar discussões, mesmo porque sentia que, se contasse a verdade, ele a distorceria a seu modo, e enfeitiçada como estava, Christine acreditaria nele. Tinha ela rendas de imóveis deixados por Gaston ou comprados por ela mesma que lhe garantiriam uma velhice tranquila e confortável, mas foi com medo que notei que ela estava passando para o controle dele os seus negócios, antes tratados com a retidão pelo conde. Não tenho paciência para lidar com essas contas todas, Edith. E depois, René tem sido tão prestativo. Diz que não quer que eu me canse. Sabe como sofro com minhas dores de cabeça. Quis argumentar com ela, da forma mais política possível. Mas não o acha muito moço para ter tanta responsabilidade. E depois, o conde cuidava tão bem dessas coisas. Ele morre de ciúmes do conde e quer me provar que é tão bom administrando meus bens como ele. E depois, me ama tanto. Confio nele. Ela me pagava mensalmente um bom salário, e eu me senti feliz por nunca ter gastado sequer uma parte dele, já que não tinha despesas e preocupava-me com o futuro. Na estalagem onde trabalhava antes já havia observado os jogadores e a rapidez com que fortunas eram dilapidadas em mesas de jogo, e René era compulsivo com as cartas e os dados. Não duvidava que amasse Christine, uma das mulheres mais belas de sua época, mas acreditava que a maior paixão do rapaz era ele mesmo. Pensei em pedir socorro ao conde, para que colocasse algum juízo na cabeça de minha querida amiga antes que fosse tarde demais. Fui procurá-lo em um prédio comercial perto das docas, local que eu conhecia bem, pois ia lá mensalmente enquanto ele estava com Christine para receber o dinheiro para as despesas da casa, que ele fazia questão de pagar generosamente. Entrei no velho edifício e subi as escadas pensando em como convencer Gaston a ajudar minha amiga, um tanto sem jeito, já que ele podia estar magoado e não querer me atender. Mas foi com surpresa que notei que, assim que fui anunciada, o próprio Gaston veio à porta para me receber com um sorriso, ainda que triste. Edith. Minha amiga, que bom vê-la. Algum problema com Christine? Observei o conde com carinho e notei que tinha ficado mais velho em poucos meses do que em anos. A pele parecia macilenta e os olhos estavam fundos como de quem dormia pouco. Imaginei que eram as dores de amor, mas ainda assim não vi mágoa em seu rosto. Apenas a vontade de ajudar e alguma esperança de que as coisas voltassem a ser como antes. Percebi então como sentia a falta dele, de sua presença pela casa, sempre tão educado e nobre. O cheiro dos charutos pela sala de visitas ainda estavam no ar, e mesmo o tecido que revestia as paredes da casa de Christine lembravam-lhe. Sóbrios e elegantes. A inquietação que me afligira nos últimos meses com René foi substituída por singular tristeza e a visão de dias que poderiam não se repetir mais. Pobre amigo. Preciso de sua ajuda, senhor. Estou preocupada com Madame, não confio naquele moço que lá está. Gaston sentou-se me oferecendo assento a seu lado, e tomando minhas mãos disse que sabia de tudo o que estava ocorrendo, e que o comportamento do rapaz realmente era de se inspirar preocupação. Contou-me das jogatinas e de joias que apareciam em mesas de jogo nos salões de Paris. Joias exclusivas,
impossíveis de serem duplicadas, como um anel de esmeraldas e brilhantes, único pela lapidação da pedra central. Sabia também que a dançarina estava cancelando apresentações, pois o rapaz tinha a fama de ciumento, e tinha praticamente se retirado da vida em sociedade. Eu não tinha noção de que as coisas chegaram a tal ponto. Notava minha amiga cada vez mais presa dentro de casa, mas não sabia que tinha passado a ele, além do controle de suas propriedades, também de suas joias. Era uma garantia de sua velhice, como ela mesma dizia. Perguntei ao conde o que fazer para que ela fosse menos dominada por René, mas ele sacudiu os ombros, desanimado, e me respondeu: a culpa disso tudo é minha, Boedite. Despedacei o coração de nossa menina quando não permiti por 2 vezes que tivesse nossa criança, e agora pago o preço da solidão. Tenho em casa uma mulher que não amo e filhos que só me veem como meio de sustento, enquanto o amor de minha vida, a mulher que coloriu os meus dias, está envolvida com esse patife que sabe como ninguém explorar suas fraquezas. Christine não confia mais em mim, mas o que posso fazer? Apenas dar-lhe um conselho. Ouvi o desabafo de uma alma sofrida. Ela tem um número imenso de joias, muitas das quais nem se lembra. Ganhou-as de mim e de outras pessoas por apresentações feitas à nobreza de vários países. Esconda-as. Acredito que assim poderá ajudá-la. A casa onde mora, ele não terá acesso, pois muito me pertence, e não a ela, logo, não poderá vendê-la. E vamos esperar que Christine acorde e que não seja tarde demais. Ouvi o conselho de meu amigo, e o guardei como se guarda o ouro. Faria o que ele me disse. Chegando em casa, esperei que o casal saísse do quarto e com a desculpa de arrumá-lo me dirigi para lá, abrindo uma das gavetas de um armário de Christine, vi o pequeno baú onde ela guardava algumas de suas joias. Sorri um pouco da desorganização de minha amiga, que nunca colocava as coisas no lugar. Isso nos seria útil agora. Notei com pesar que o baú não estava tão cheio como antes, e dei falta de alguns brincos e anéis valiosos, mas as pulseiras e os colares lá estavam. Lembrei-me da conversa de uma das amigas de Madame sobre um senhor em Montparnasse, região central de Paris, que fazia réplicas de joias e pensei que seria útil. Lembrei-me inclusive do nome. Monsieur Fauchet. Separei algumas peças mais belas e escondi sob o meu avental. Aproveitando a desorganização dela, misturei peças de pequeno valor no baú das joias mais caras e escondi outras entre peças antigas que ela nunca tocava. Aquelas pelo menos estariam a salvo de René. Nos dias seguintes providenciei as cópias, e as verdadeiras joias escondi sob o piso de meu quarto. Foi a forma de protegê-la de sua própria ingenuidade. Fazia já 4 meses que estavam juntos quando começaram as primeiras discussões. Madame se sentia presa, ressentia-se da falta dele à noite e do seu ciúme, por vezes violento. Notei que ela emagrecia e que estava abusando dos vinhos, coisa que antes não ocorria. A casa, que antes era alegre e calma, agora estava triste. E eu me preocupava com ela, antes gentil e risonha, agora chorosa e impaciente. Começou a ter noites de insônia minha amada amiga. O abandono, novidade para ela, atravessava as paredes da casa e vinha perturbar-lhe o sono, pois René saía quase todas as noites para fazer negócios. Eu mesma não acreditava que tivesse outra mulher, sabia que a rival de Christine era jogatina desenfreada. Mas isso não a convencia. O achava jovem e inexperiente. Temia perdê-lo. Segurava-me para não lhe dizer que bênção seria se ele se interessasse por outra, assim a deixando livre, mas o desespero e a ilusão dela me calavam. Era esse o amor de que falavam os poetas? Essa força destruidora, que cegava sua vítima sem esperança. Deus me guardasse de semelhante tortura. Pois enquanto Christine via René como o mais perfeito dos mortais, eu via como realmente era. Uma crápula enganador, ladrão,
egoísta e que se valia de uma aparência encantadora para enganar a incautos como minha amiga. Desde cedo notei que não adiantava falar nada que alertasse, pois além de não ouvir, ela o defendia com unhas e dentes. Seu rosto de criança, que a mim não enganava, parecia-lhe o de um anjo talhado das mais puras virtudes, enganado por todos, vítima das pessoas e das circunstâncias. Sempre que perdia o dinheiro dela, dizia: "Não foi minha culpa, fulano me enganou, ou então foi falta de sorte." Acostumada que estava o conde, astuto nos negócios, e apesar disso, Christine se deparava com um homem que, além de desonesto, era incompetente, mas o confundia como vítima das circunstâncias. Numa quinta-feira, ele saiu como de hábito às 8 horas da noite, vestindo um costume bem cortado, com um alfinete de brilhantes na lapela. Tudo presente de minha amiga, que nada negava ao seu amor. Tinha de admitir que estava belo como um cavalheiro que parecia ter nascido nas mais nobres famílias. Vendo-o passar apressado, pegando a cartola com familiaridade, suspirei de alívio, pois Christine não saíra do quarto durante todo o dia, e eu não a tinha visto sequer pegar a bandeja com o lanche na porta do quarto. Finalmente ia poder vê-la, já que enquanto ele lá estava, sentia-me impedida de entrar. Bati na porta do quarto sem obter resposta, chamei seu nome alto, e o silêncio continuou. Preocupada, abri a porta com cuidado, afastando-me da bandeja que ainda estava no chão do corredor. "Madame. Dormindo ainda? Não quer comer algo?" O quarto estava na escuridão, cortinas cerradas e um cheiro acre e amargo tomava conta do ar. Não conhecia semelhante odor. Caminhei meio às cegas e fui abrindo as janelas de par em par no grande quarto, deixando entrar o ar fresco e a luz da lua, prateada e intensa, podendo finalmente ver o vulto de minha amiga deitada na cama, em profundo sono. Acendi ao seu lado o castiçal para poder vê-la melhor e reparei no rostinho, que parecia o de uma boneca de porcelana de tão lindo, muito pálido, com olheiras fundas. Os lábios, antes rosados, quase vermelhos, estavam sem cor. Tive medo de que estivesse morta e aproximei-me para sentir-lhe a respiração e o pulso, embora a respiração fosse fraca, estava ali. Suspirando de alívio, ajeitei sua cabeça nos travesseiros, tomando cuidado com os longos cabelos louros e anelados. Notando que estava fria, a cobri com uma manta de lã que estava em cima de uma cadeira, e pus-me a arrumar o quarto na esperança de dissipar aquele cheiro que eu não conseguia identificar. Fui acendendo mais castiçais para não tropeçar, nem quebrar alguma coisa. Notei roupas espalhadas na cama de casal e me dispus a dobrá-las. Do meio de um chale rolou no chão que parecia ser um pequeno cachimbo de bambu com bocal de porcelana ou barro fino. Era dali que vinha o cheiro. Tinha ouvido falar desse estranho hábito de queimar folhas e ervas e aspirar a fumaça que árabes, egípcios e mesmo alguns europeus praticavam, mas nunca tinha visto pessoalmente. René então estava fazendo uso do tabaco. Que coisa detestável! O cheiro era insuportável, não sei como Christine permitia. Mal sabia eu que aquilo estava longe de ser o famoso tabaco, que tanto agradava aos homens. Assim como eu nem desconfiava que não era apenas René o usuário. Terminei a limpeza do quarto, peguei um pouco de água fria da bacia e limpei o rosto de Christine, que abriu os olhos e me olhou desconfiada. "Edith. Que horas são?" "Já é hora do almoço." Apontei as janelas abertas e ela viu a noite em seu reinado silencioso. "Santo Deus! Já é noite." "E onde está René?" "Saiu, como de costume." "Não está com fome, minha querida?" "Não comeu nada o dia inteiro." Sentando-se na beira da cama, ela ergueu os graciosos braços espreguiçando-se como uma gata, ajeitando os cabelos encaracolados. Achei-a pálida, mas incrivelmente bela. Ela me sorriu. "E verdade.
Sabe que não estou com fome. Esse quarto está com um cheiro estranho. Não notou? Assenti. Não havia como não notar. Talvez seja um tabaco diferente de René, disse eu. Sabemos como ele gosta de novidades. Ela pareceu pensar um pouco, e depois sorriu misteriosa. Não foi nada disso, minha boa Edith. Lembra de minhas dores de cabeça, que estavam me deixando louca, sem me deixar dormir. René, numa dessas salas de jogo, conheceu um médico místico oriental, que lhe deu um cachimbo pequeno e um preparado para que o aspirasse a fumaça. Daí vem esse cheiro acre. No início eu tive um acesso de tosse, mas depois me acostumei. E sabe que a dor passou como que por encanto. Christine reclamava daquelas dores havia meses, o que muito preocupava a mim e ao conde, pois em suas crises sequer podia ver a luz. Com René as dores pioravam e, às vezes, apenas a bebida parecia aliviar a dor, mas por pouco tempo, passado o efeito, a ressaca e a sede eram ainda piores. Olhei para ela, encantada. Passaram mesmo as dores, madame. Sem precisar de álcool. Mas é um milagre. Em pé, no meio do quarto iluminado por velas, minha doce amiga sorriu. Veja só quanto devo a René. Até agora não sinto mais nenhuma dor. Ah, Edith. Sei que o vê com reservas, mas não pode negar que ele se preocupa comigo. E é a primeira vez em meses que durmo sem dores. Prepara-me um banho. Quero me arrumar para ele. Quero conhecer o médico que lhe passou essa receita milagrosa. Já pensou, Edith? Viver sem dor? Olhei para ela tentando absorver as informações que me dava. Nem no tempo do conde alguém lhe cercearia os movimentos, se queria ir ao cabaré, onde também ficava a casa de jogo, iria. Mas não sozinha. Eu iria com ela, para que não corresse risco. Peguei a bandeja que estava à porta. Prepara o seu banho, madame, mas precisa comer antes. Veja, temos aqui uma sopa fria, como a senhora tanto gosta, e algumas torradas. Sei antes, que enquanto se banha me arrumo e preparo sua carruagem com o Clemente. Faz tanto tempo que madame não sai à noite. Posso ir junto? Pegando a bandeja das minhas mãos e começando de forma obediente a sua ceia, ela me disse. Acredita que iria sem minha Edith? Prepare o banho e avise o cocheiro Clemente. Hoje vamos voltar a frequentar a noite, caro amigo. Capítulo 4. Paulette, e a caridade. Nossa boa Paulette saiu da cozinha corada. O corpanzil apertado pelo colete muito limpo em cima da saia rodada com o avental e a touca muito branca. Então madame vai sair novamente. Tive de sorrir para ela, afinal sua surpresa não era sem motivo. Fazia já algumas semanas que Christine não saía de casa, ficando inteiramente à disposição de René, o que não agradava a Paulette, pois não simpatizava com o rapaz. Confidenciava-me que não o achava boa coisa, que era ladino demais para o seu gosto, e que madame estava muito melhor com o conde, aquele, sim, um cavalheiro. Concordava com ela, é claro, mas abstinha-me de quaisquer comentários, contentando-me em dar monossílabos ou simplesmente abanar a cabeça em aprovação ou não. Sabia do grande coração de minha amiga a cozinheira, mas também de sua grande eloquência. Ela continuou com as perguntas. E vai ao cabaré? Acredito que sim, respondi. O Sr. René encontrou por lá certo médico que passou um remédio para madame e finalmente tirou suas dores de cabeça. Ela quer ir lá para ver se conversa com ele. Ela parou e me observou, um tanto desconfiada. Conhecer um médico num cabaré? E será de confiança? Vindo do Sr. René, nunca se sabe. Eu tive que rir dela. Ora, Paulette.
Bem se vê que nunca foi nessas casas de jogo, onde também se apresentam artistas. O cabaré que Madame frequenta recebe não só médicos, mas a nobreza, comerciantes, intelectuais, cortesãs famosas. A fina flor da França se encontra lá. Está longe de ser um lugar para plebe. Muito embora eu fique apenas no camarim de Madame, vejo muito do salão por entre as cortinas do palco, e é tudo muito elegante. Ela cruzou os grossos braços diante do colo e me deu um olhar desconfiado como sempre. Pois eu que não frequentaria esse tipo de lugar. Não é lugar para moça como eu. Adoro Madame, que é muito fina, mas não acho esses ambientes boa coisa. De qualquer forma, que bom que vai com ela, Edith. Ando achando Madame frágil demais. Fomos interrompidas pelos passos de Christine descendo as escadas, vestida num belo costume cor de vinho, pele empoada, realçando a palidez, brincos e colar de rubis e os cachos presos ao alto na cabecinha mimosa. Tinha perdido alguns quilos e o rosto, antes infantil, estava mais anguloso, mas como estava bela. Calçando luvas brancas, ela pediu que nos apressássemos, pois já eram quase 10 horas da noite, e ela sentia falta do movimento das ruas. Clemente abriu-nos a porta da carruagem, sorrindo levemente para ela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Passamos pelas ruas escuras, iluminadas fracamente pelas lanternas de gás. Protegidas por alguns becos, enxergamos as sombras de algumas prostitutas que tentavam ganhar a vida apesar do frio que já se insinuava pelas vielas. Alguns bêbados também passaram por nós em cantoria desafinada e alegre. Notei em minha amiga um sorriso triste, e ela me disse: "Como temos sorte, não é mesmo, Edith? Aqui, nessa carruagem, protegidas do frio e da fome. Como a pobreza cheira mal, não é mesmo?" Tive que concordar. Vinha dessas ruas um cheiro azedo, que nem mesmo o sereno que caía na noite abrandaria. Que pena tinha dessas moças perdidas na estrada da prostituição na Paris do século XVIII. A maior parte não chegava aos 30 anos de idade. Dizimadas pelas doenças, maus tratos, vícios vários. Isso quando a fome não as levava precocemente, pois a carreira de uma prostituta pode ser miseravelmente curta. Ao passarmos por uma, notamos parte do rosto desfigurado, pelo que parecia ser um corte feio de navalha. Não podia ter mais de 18 anos e já tinha um medo no olhar de quem tinha vivido séculos. Criada dentro da estalagem, da qual nunca saía graças a Madame Pointier, que não me dava um minuto de sossego, conhecia alguns pobres, mas não conhecia miseráveis como os das ruas de Paris. Ao morar com Christine tive acesso a dois mundos completamente diferentes. O da mais absoluta pobreza, e o da desmedida riqueza. Uma vez, depois de uma ceia fausta na casa de Madame, eu pedi ela para levar a uma família necessitada os restos de comida que estragariam. Christine cedeu com prazer, mas Paulette sabiamente me advertiu: "Não pense que é coisa simples distribuir comida aos necessitados. Preparo as cestas para você, e até levo junto, mas tenha cuidado." Ingênua, sem atinar no motivo, ainda assim concordei. Saímos então as duas, carregadas de 3 cestas onde fizemos sanduíches recheados de queijos e carnes. Andamos bastante chegando a uma viela sem saída, fomos distribuindo na medida em que vimos pessoas sentadas no chão, apoiadas nas paredes, com aparência faminta. No início nos olharam desconfiados, cheirando sanduíches como se pudessem estar estragadores ou com veneno. Um menino de seus 7 anos finalmente abocanhou um, nos olhou maravilhando, e veio correndo atrás de nós aos berros. Mais um. Mais um. O que aconteceu em seguida não é difícil de imaginar, mas me assombrou em sonhos durante um bom tempo. Já tínhamos distribuído ao menos uma dezena,
Mas apareceram mendigos de todas as partes a correr atrás de nós duas, que, carregadas com os 3 cestos, ficamos numa rua sem saída. Vi o peito de Paulette arfar de nervosismo. Ela jogou para trás os negros cabelos anelados, ficou vermelha como um tomate e ergueu os cestos. Para trás já. Se não nada de sanduíches. Ora, já se viu tanto alvoroço. Viemos aqui para ajudar. Dito isso, milagrosamente pararam a correria, e conseguimos ir passando pelo meio deles com Paulette abrir caminho agressivamente, empurrando e esbravejando, comigo encolhida atrás. Por fim, avistei a avenida, e ela me sussurrou. Quando eu disser já, largue esse cesto e corra, que não vou conseguir segurá-los por muito tempo. Observei-os, e para meu susto, notei que ela estava certa. Eles olhavam para os cestos como se buscassem um jeito de tirá-los de nós. Pois que ficassem com eles. Foi só Paulette dizer. Larga, que eu soltei meu cesto e corri o mais que pude erguendo minha saia comprida e soparando mais de uma quadra depois, com ela na minha frente, apesar do peso, para minha surpresa, a rir a não mais poder, diante do meu espanto com a situação. Assustada ainda, pois não esperava por aquilo, assim que recobrei o fôlego, disse a ela. Mas, que coisa! O que foi aquilo? Pareciam querer nos agredir. Mas, por quê? Só queríamos ajudar. Só depois de parar de rir ela me respondeu. Minha querida Edith, é um povo que mal vê pão durante dias, e nós chegamos com carne, pão e queijo. E de graça. Isso sem sermos da igreja, nem cobrarmos deles trabalho ou algum tipo de humilhação. Quando a esmola é demais até o santo desconfia. Por isso tive receio que viesse sozinha. Vendo que eu ainda custava acreditar, ela continuou. Vim de família muito pobre, de área rural no sul da França. Meu pai trabalhava em vinhedos, e algumas vezes na infância, nos invernos, chegamos mesmo a passar fome. Perdi meus pais aos 10 anos de idade e fui morar com as freiras, que me ensinaram o ofício de cozinheira, e desde então trabalho em casas de família ou padarias. E o melhor ofício do mundo. Nunca mais passei necessidade. Ela sorriu, como a se lembrar de um passado longínquo, e continuou. Mas durante meu período no convento, aprendi a viver com os miseráveis como esses que vimos hoje. E não são poucos nesse nosso mundo. Vivem sem teto, sem trabalho, sem esperança. Acabam em cadeias imundas por roubarem pão, e tornam-se assassinos, ladrões, prostitutas. Uma menina de nosso convento, boa de coração, acabou se envolvendo com um rapaz como esse René, e engravidou. As freiras a colocaram para fora, o bebê foi para o orfanato, e ela para a prostituição. Não durou nem 3 anos. A fome faz coisas estranhas, Edith. Já passou fome? Fiz que não com a cabeça. E verdade que comia sobras na estalagem, mas comia. Nunca havia passado fome, nem frio realmente. Dei-me conta de que apesar de muito pobre, tinha tido alguma sorte. Perguntei-lhe. E como então vamos poder ajudar esses coitados? Se os ajudamos, eles nos atacam. Ela riu-se. É que a fome os enlouquece. Mas não se entristeça, que daremos um jeito. Já vimos que lá pessoalmente não funciona. Se dermos sempre para a mesma família, seremos obrigadas a dar todo dia, e a comida que estamos dando não nos pertence. Dependemos da generosidade de Madame, que pode se negar quando quiser. Ponderei que era mesmo verdade. Que sábia estava me saindo Paulette, que nem lhe sabia. Chegando em casa comuniquei a Christine a perda dos cestos e contei-lhe a história. Para meu vexame, ela repetiu depois ao conde, que caçoou de mim um bom tempo, mas depois ofereceu-se a ajudar quando fôssemos participar de um novo projeto.
Infelizmente, antes disso surgiu René, afastando aquele que nos poderia dar boas ideias no auxílio ao próximo. Olhei para minha amada amiga, que da janela da carruagem olhava a paisagem, alheia a tudo, e notei em sua testa pequena ruga entre as sobrancelhas. A dor voltou. Ela me deu um sorriso triste. Sim, parece que o efeito do remédio está passando. Com sorte encontro René e o médico oriental. Quem sabe não me passa uma receita. Já pensou, Edith, se fico sem essas dores para sempre? Faz tanto tempo que sofro com elas. Já tentei até mesmo me embebedar, mas depois elas voltam ainda com mais força. Lembrando-me de algumas crises enfrentadas por ela, combatidas sem sucesso com o álcool, atrevi-me a também ter esperança. Qualquer coisa seria melhor do que vê-la cambalear pelo efeito do vinho em excesso, sem com isso afastar a dor. Pois vamos lá, madame. Quem sabe Sr. René não achou a solução para esse mal. A senhora é tão nova e tão bela, é injusto que sofra assim. Acharemos esse médico. Ela me sorriu, a mãozinha enluvada na testa. Deus queira, Edith, Deus queira. E assim paramos em frente ao cabaré, já lotado de carruagens àquela hora. Fiquei imaginando a surpresa do belo René ao ver entrar Christine depois de tanto tempo afastada. Capítulo 5. Medicina chinesa no cabaré. Mas sobre o delicado aparelho, Edith fechou os olhos e sobre a tela apareceu um ambiente iluminado por lâmpadas de gás, paredes forradas de tecido vermelho, com lambris de madeira, mesas de jogo de madeira maciça, cadeiras forradas com assentos marrons de couro, pequenos detalhes em dourado aqui e ali, homens e mulheres em profusão em volta das mesas, um bar afastado com um largo espelho e lustres em cobre batido. No fundo, coberto por cortinas de um tom vermelho ainda mais vivo, e debruado por tons de dourado, um palco em formato de meio círculo, de tamanho razoável, onde Christine tinha tantas vezes se apresentado. O ambiente recendia luxo e dinheiro, e o brilho dos lustres competia com as joias das mulheres, provavelmente cortesãs e atrizes da época, ricamente vestidas, e homem de vestes impecáveis. Edith sorriu de leve ao notar os penteados de época, altíssimos e desproporcionais na cabeça das mulheres, e por fim tirou as mãos, e continuou sua narrativa. Vermelho. Era esse o primeiro impacto do cabaré. Era a cor do pecado e do luxo, pois desde a antiguidade era o pigmento mais caro e desejado, parecia atrair riqueza material, e não se podia dizer que o ambiente não fosse luxuoso. Minha boa Paulette jamais imaginaria o que era um cabaré como aquele por dentro, o cheiro de perfumes fortes, enjoativos, de perfumistas famosos da França competindo entre si, as joias cintilando nos pescoços das mulheres, moças jovens entre algumas jamais conhecidas tentando a vida entre a nobreza e a alta burguesia. Por trás do luxo, havia muita inveja, calúnia e maldade. Eu notava a cobiça nos olhos das jovens ao verem fortunas mudarem de mãos conforme a sorte nas cartas e nos dados, mas não as julgava. A vida podia ser dura na França daquela época. Minha amiga acabara de fazer 27 anos, o que na época seria considerado idade de uma matrona. Mas Christine era uma ave rara. Muito rara. Para melhor entender isso, é preciso entender a sociedade de Paris do século XVIII. O povo francês era conhecido por ser inovador e inteligente, mas também tradicionalista. O número de pobres e miseráveis nessa época era grande, e entre as moças da classe baixa sobravam ou a fome, ou o trabalho quase escravo. Pior ainda se fossem bonitas, mas desprotegidas. A prostituição. Com um pouco mais de sorte ou beleza podiam se tornar cortesãs. Famílias ricas ou nobres se casavam entre si, e isso não se discutia. Os herdeiros eram sempre preservados, as propriedades eram mantidas, o que não os poupava, é claro, de futura miséria, caso os bens fossem mal administrados.
Novas fortunas eram vistas com desconfiança, mas o dinheiro abria portas. Entre os ricos e os pobres, ficava a burguesia, a classe a que a família de Christine pertencia. Tivesse ela tido mais sorte, o pai durado mais tempo, teria se casado com um comerciante, um pequeno fazendeiro, tido muitos filhos e se tornado uma mulher próspera, tranquila e feliz. Mas a morte do pai a precipitou para um destino diferente. Apesar disso, a educação que recebeu, assim como os valores morais, não foram os da plebe, e Christine podia ser cortesã, mas se comportava melhor do que muitas esposas. Durante os anos que esteve com Gaston nunca houve outro homem. Ela podia ser simpática, educada, mas não permitia aproximação, o que era raro num meio como aquele, e que ganhou a admiração geral. Outro diferencial era a sua educação. Sabia ler e escrever em mais de um idioma. Gaston tinha incentivado isso, era adepta da leitura de romances, não usava um vocabulário de baixo calão como algumas damas de seu meio. Nem por isso as criticava. Simplesmente não tinha sido criada daquela forma, o que fez com que o conde, que já tivera outras amantes, ficasse ainda mais apaixonado. Uma vez ele me segredou que Christine era mais polida que a maior parte dos nobres que ele conhecia, incluindo a sua mulher. Ela ficava feliz como uma garotinha quando ganhava presentes, mas nunca os pedia. Isso encantava tanto ao conde que ele vivia achando um jeito de surpreendê-la, chegando na casa quase sempre com um embrulho diferente. Podiam ser desde bombons a uma joia, ela fazia a mesma festa. Fazia dias que levantava meio triste, ou com as dores infernais na cabeça, mas tinha bom temperamento, e era amada pelos empregados. Mulheres daquela época, que frequentavam aqueles ambientes, quando chegavam à idade de Christine normalmente já estavam acima do peso por conta do excesso de álcool e das comidas condimentadas. A pele delas já estava cansada pelas noites mal dormidas e pareciam realmente matronas. Mas ela, não sei se pelo exercício frequente da dança, pela dieta e quase que de frutas, ou por ter pertencido apenas ao conde, chegava aos 27 anos bela como uma deusa. O rosto sem manchas nem rugas estava mais afilado e tinha perdido o contorno infantil, e o corpo tinha formado as curvas da idade adulta mantendo-se esbelto e contornado pelos exercícios da dança. Os olhos esverdeados tornaram-se mais oblíquos e ela aprendera a usar um mínimo de maquiagem de forma adequada, que a fazia se sobressair no meio daquelas mulheres excessivamente maquiadas. Logo à sua entrada no cabaré, usando o belo traje cor de vinho, com os rubis no colo muito branco, abriu-se uma passagem para ela, ouvi uma voz rouca de homem a chamar alto. Christine. Enfim a deusa não toma seu reduto. Christine. Christine de Besançon. Encolhida por trás dela, avistei a figura de Albert, gerente da casa, gordo e grande, moreno claro de seus 40 anos, bigode negro, mãos grandes e peludas. Com um grande sorriso, abriu espaço fazendo exagerada mesura em frente à minha patroa, que soltou uma risada alegre ao ver o amigo de tantos anos. Nunca soubemos quem era o dono da casa, nem mesmo o conde sabia, mas Albert fazia o seu trabalho magnificamente, agradando aos clientes, escolhendo os melhores artistas, e tratando os empregados com mão de ferro. Vendo-o praticamente aos seus pés, Christine sussurrou-lhe. Erga-se, tratante. Sou só sua cliente hoje, ao que ele lhe sorriu e deu-lhe o braço levando-a a uma mesa e acomodando-nos as duas em confortáveis cadeiras. Enquanto conversavam os dois sobre amenidades, observei Gaston pálido, numa das mesas do lado oposto do salão, a olhar fixamente para nós. Ao seu lado estava Soraya, moça de seus 20 anos, exageradamente maquiada, e uma velha amiga de Christine, famosa por arranjar encontros entre casais, Madeleine. Eu as conhecia, pois frequentavam a casa de minha patroa até 6 meses atrás. Parece que a mais velha tentava agora entreter o conde, que estava livre,
mas não parecia estar tendo muito sucesso. Divertindo-se com Albert, que sempre a fazia rir, Christine não notou quando Madeleine franziu o rosto, em desagrado, observando-nos, e o conde levantou-se da mesa, deixando as duas sozinhas com o semblante bastante amuado. Notei meu amigo abatido, vindo em nossa direção. Pensei se não estaria doente ou algo parecido. Ao vê-lo aproximar-se da mesa, Albert sorriu e se levantou. Conde. Enfim, parece que os velhos tempos voltaram. Só falta agora nossa beldade voltar aos palcos e nos brindar com sua dança. Não pense em voltar a dançar, Christine. Olhando Gaston tristemente, o sorriso saiu do rosto dela, que respondeu a Albert. Certas épocas devem ficar no passado, meu amigo. Afinal, a vida segue seu curso. E depois, René não gostaria que eu me exibisse novamente em público. É ciumento, toma conta de mim. Não ouviu por aqui hoje? Como não? Respondeu Albert. É cliente cativo nosso. Está numa de nossas salas privadas. Se quiser, depois a levo até lá. Mas, não quer ver o show. Hoje temos dançarinas russas que são a nova coqueluche de Paris. Olhando Gaston nos olhos com tristeza, ela respondeu a Albert. Hoje não, meu querido amigo. Estou aqui por outros motivos. Não notou com René um médico que também joga, um oriental? Albert coçou a cabeça, como se puxasse pela memória. Ah, sim. Tem realmente os olhos puxados, mas a pele é um pouco morena. Muito exótico. Gosta mais de observar do que de jogar. Como é mesmo o nome dele? De pé, atrás de mim, Gaston respondeu. Kaizen. Dr. Kaizen. Mas, que quer com semelhante pessoa, Christine? O olhar dela endureceu. Como sabe, depois da última vez que adoeci, tenho tido dores de cabeça insuportáveis. Pois o bom doutor receitou-me algo que me aliviou, pela primeira vez. Desejo falar com ele. Gaston sabia perfeitamente que ela se referia ao último aborto, a pedido dele, que abaixou a cabeça, envergonhado. Ainda assim ela advertiu. Temos outros médicos em Paris, Christine. Não sei se deve confiar em estrangeiros. Pois foi por confiar em franceses que adquiri essa dor, e por consultar médicos franceses que essa dor continua. Importa-se, Albert, de me levar até René? Vendo-se assim intimado, o bom gerente levantou-se a dizer. De forma alguma, e nos conduziu para uma sala à parte, mais nos fundos do imenso salão. Observei o conde de cabeça baixa, encaminhando-se para sua mesa, onde Madeleine o esperava. Senti certa tristeza por não poder ajudá-lo com minha amiga. A mágoa dela era profunda. Entramos na sala privada de jogos e fomos logo atingidos por um cheiro de álcool, perfumes variados, e fumaça. Embora a sala tivesse pé direito alto, praticamente não tinha janelas e, ao contrário do salão principal, que contava com músicos, o som ali era no máximo de monossílabos. Avistei René de senho franzido ao lado. De senhores muito bem vestidos, e a presença de Christine chamou a atenção de todos, se bem que por pouco tempo, logo voltando todos a se concentrar em seus próprios jogos. Ao vê-la, René primeiro pareceu surpreso, depois levantou-se e veio ter com ela, pedindo licença aos companheiros da mesa.